Bom dia. Sejam bem-vindos à teleconferência da Cosan S.A. sobre os resultados do terceiro trimestre de 2019. Hoje conosco estão presentes os senhores Felipe Casali, gerente financeiro de Relações com Investidores, e João Arthur Souza, diretor de Finanças. Agora gostaríamos de passar a palavra ao senhor Felipe Casali, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Felipe, pode prosseguir. Bom dia e bem-vindos à teleconferência dos resultados do terceiro trimestre de 2019 da Cosan S.A. Os resultados consolidados da Cosan cresceram de forma robusta neste trimestre. Nossos negócios foram mais uma vez desafiados num ambiente de forte desvalorização do real frente ao dólar e oscilações dos preços das commodities. O cenário macroeconômico aponta para uma melhora gradual, mas a atividade econômica ainda precisa ganhar tração. Vamos para o slide 4 para falar dos resultados de cada linha de negócio, começando pela Raízen Combustíveis Brasil. Mantendo a consistência, a Raízen teve um forte desempenho operacional. O volume total vendido pela companhia neste trimestre cresceu 5% versus 4% do mercado, considerando a base da ANP. O volume de ciclo Otto vendido, ou medido em gasolina equivalente, cresceu 7%. Etanol continua com participação de cerca de 35% no mix e as vendas de gasolina cresceram após sucessivas quedas. A venda de diesel segue forte, a despeito da menor atividade econômica, reflexo da maior demanda de clientes, principalmente ligados ao agronegócio. No segmento de aviação, a redução de 1% das vendas se deve ao encerramento das operações da Avianca no Brasil. O EBITDA ajustado da Raízen Combustíveis atingiu 640 milhões de reais, ou 772 milhões de reais se olharmos para o número sem os ajustes. Apesar da redução de 6% do número ajustado na comparação anual, vimos uma expansão de 13% quando comparado ao segundo trimestre deste ano, evidenciando a melhora sequencial do ambiente de mercado. Cabe lembrar que, apesar da expansão do volume vendido, as oscilações dos preços de combustíveis sempre trazem desafios para a gestão de suprimento. Além disso, o aumento relevante da venda de etanol nos últimos trimestres gera um ambiente mais propício à informalidade. Estes efeitos demandam uma maior racionalidade e equilíbrio na gestão do negócio, o que tem sido e continuará sendo fundamental para a performance da Raízen. É sempre bom lembrar que os principais pilares deste desempenho são o foco contínuo no relacionamento de longo prazo com os clientes, a expansão e renovação de contratos com a rede de postos, a estratégia de comercialização e suprimentos com uma infraestrutura logística otimizada e a constante busca por eficiência em custo. Os investimentos no trimestre foram de 250 milhões de reais entre manutenção, conversão e renovação de contratos com clientes, além de investimentos em infraestrutura logística. Temos visto ao longo do ano boas oportunidades de negócios que devem representar uma adição de aproximadamente 1 bilhão de litros em novos volumes. Vamos agora para a Raízen Argentina no slide 5. Apenas lembrando que reportamos os resultados deste segmento em dólar americano, que é a moeda funcional da operação de downstream na Argentina. O terceiro trimestre foi marcado pelo agravamento do cenário político-econômico após as eleições presidenciais primárias. A disparada da inflação e a forte desvalorização cambial agravaram o cenário de recessão no país. Com o objetivo de conter a crise econômica, foram anunciadas medidas emergenciais, dentre as quais o congelamento dos preços de combustíveis e do petróleo. Este congelamento gerou um efeito negativo de inventário de 55 milhões de dólares. Por consequência, o EBITDA encerrou o trimestre em 6 milhões de dólares e o descongelamento dos preços vem acontecendo de forma gradual e ordenada, reduzindo o desconto em relação aos preços internacionais. O volume de petróleo processado pela refinaria da Raízen na Argentina foi 4% inferior, com fator de utilização de 73%, em razão de manutenções programadas para este período. Apesar do cenário adverso, as vendas de diesel e gasolina cresceram 7% na comparação ano contra ano, reflexo dos esforços comerciais da companhia, e no segmento de aviação o desempenho das vendas acompanha a maior demanda do setor.
Os investimentos no trimestre totalizaram 28 milhões de dólares, destinados principalmente para a manutenção do complexo de refino. Podemos passar para o próximo slide com os resultados da Raízen Energia. O segundo trimestre da safra 2019-20 foi marcado pela aceleração da moagem, com aumento de 10% da cana moída versus o mesmo período do ano passado. O índice de produtividade do canavial apresentou uma recuperação de 4% na comparação anual e a Raízen seguiu maximizando a produção de etanol sobre o açúcar, com o mix atingindo 50% neste trimestre. Falando sobre as vendas de cada um dos produtos e começando com o açúcar. A queda de 48% do volume vendido está em linha com a estratégia de comercialização para esta safra. Com o aumento da capacidade de armazenagem, a Raízen consegue aumentar também a flexibilidade de comercializar o açúcar, mirando as telas em que o retorno faça mais sentido e alinhado, obviamente, à estratégia de hedge. O preço médio de venda em reais foi 16% superior, e esse aumento está em linha com os melhores preços protegidos em reais. Indo para o etanol, e ao contrário do açúcar, aqui o volume de vendas cresceu 19% no trimestre, e é reflexo basicamente da alta demanda pelo etanol no mercado doméstico e também nas exportações. O preço médio foi 24% superior ao mesmo período da safra passada e é explicado pelo maior volume exportado, que geralmente tem um preço médio melhor, e pela estratégia de proteção econômica sobre as vendas de etanol. E é importante lembrar que os preços domésticos também estão acima do visto no ano passado. Passando para a energia elétrica, lembrando que os resultados aqui são impactados pela AWX, que é a comercializadora de energia da Raízen. O volume próprio de energia vendido foi 6% inferior, refletindo o atraso na produção no começo da safra, efeito que deverá ser normalizado nos próximos meses. Os preços médios de venda foram afetados negativamente pela queda nos preços do mercado livre. Antes de falar de EBITDA, um comentário rápido em relação à dinâmica de custo-caixa unitário, já normalizado pelo efeito do Consecana. Neste trimestre, houve um aumento de 10% nesse custo-caixa unitário, que é reflexo da inflação no período, a sazonalidade no mix de produção e da menor diluição dos custos fixos em função da redução do volume de açúcar equivalente produzido no acumulado desta safra. O EBITDA ajustado foi 32% superior e atingiu 848 milhões de reais, em linha com o maior volume de etanol próprio vendido e do melhor preço médio tanto no açúcar quanto no etanol. Vale lembrar que a estratégia de comercialização do açúcar deste ano concentrará um volume maior no segundo trimestre do ano safra, aproveitando a melhor precificação. Sobre o hedge de açúcar, a Raízen já protegeu praticamente 100% do total a ser exportado nesta safra, a um preço médio de 55 centavos de reais por libra peso. Já para a próxima safra, 2021, nós protegemos cerca de 55 a 60% do total de açúcar a ser exportado, com preço médio de 60 centavos de real por libra peso, que é quase 10% acima dos preços deste ano. Apesar do preço de açúcar em dólar seguir pressionado pelo estoque global ainda alto, temos visto boas oportunidades de travar o açúcar com uma melhor rentabilidade em reais. Várias consultorias já estão indicando aí que os principais países produtores devem reduzir a produção de açúcar nos próximos meses. A Índia vem sofrendo com o clima, afetando sua produtividade, além do aumento da produção de etanol no país, apesar da política de subsídios para o açúcar. O mix de etanol no Brasil segue forte, em linha com a forte demanda pelo produto nos postos, e a demanda de açúcar global segue crescendo de forma relativamente estável. E aí estamos falando de algo em torno de 1,5 milhão de toneladas a mais de consumo por ano. E neste cenário, é de se esperar que os preços de açúcar possam vir a ser negociados num patamar acima do que temos visto recentemente. Para finalizar, os investimentos da Raízen Energia totalizaram 541 milhões de reais no trimestre, refletindo o maior dispêndio, contrato cultural e integridade de ativos dentro do esperado para a safra. Vamos para o slide 7 para falar de Comgás. O volume de gás natural vendido no período foi 5% inferior
impactado principalmente pelo segmento industrial, que sofreu com a menor produção de grandes clientes, em alguns setores específicos, como cerâmica, por exemplo. No segmento comercial, o volume vendido também sofreu com a menor demanda. Já no segmento residencial, as vendas cresceram 5%, reflexo da conexão de novos clientes. O EBITDA normalizado atingiu 653 milhões de reais, impactado pela correção da inflação nas margens e pelo melhor mix de vendas. A conta corrente regulatória encerrou o período com um saldo ativo de 132 milhões de reais a favor da Comgás. Os investimentos totalizaram 219 milhões no trimestre, um aumento alinhado ao plano de investimento do ano, que é focado principalmente em manutenção e expansão da base de clientes. Vamos para o slide 8, o EBITDA, falando primeiro da Moove. O EBITDA da Moove cresceu 33% no trimestre e atingiu 80 milhões de reais. A Moove atingiu volume recorde de vendas de lubrificantes neste trimestre. A melhor performance do segmento segue alavancada pelo aumento consistente das vendas em todos os mercados de atuação. Além da expansão das operações internacionais, conseguimos também aumentar a rentabilidade com foco num portfólio de produtos de alta qualidade e uma estratégia de vendas cada vez mais eficiente. Passando para o lado direito do slide, o segmento corporativo da Cosan apresentou despesas de 80 milhões de reais no TRI, impactadas principalmente pelo efeito pontual da migração do plano de remuneração baseado em opção de ações para um plano de stock grant, em linha com as melhores práticas de retenção e governança. As outras receitas foram impactadas positivamente pelo reconhecimento da venda de direitos creditórios no valor de 363 milhões de reais e pelo ganho relativo à exclusão de ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS, após obtermos o trânsito em julgado de algumas ações relativas às operações da companhia em períodos passados. Apenas lembrando que o efeito caixa da venda dos direitos creditórios, que eu mencionei há pouco, será reconhecido no próximo trimestre, no 4T19, o período da entrada efetiva dos recursos. Indo agora para o slide 9, em mais um trimestre, a Cosan entregou um forte resultado consolidado, reflexo da robustez do nosso portfólio de negócios. Apresentamos crescimento de 30% no EBITDA recorrente, atingido 1,6 bilhão de reais, já o EBITDA contábil foi de 2,2 bilhões de reais. O lucro líquido alcançou 819 milhões, refletindo a melhor performance dos negócios, principalmente da Comgás e da Raízen Energia, bem como os resultados positivos no segmento corporativo. A geração de caixa livre para os acionistas também aumentou no trimestre, totalizando 1,6 bilhão de reais, um montante que é 87% superior ao mesmo período do ano passado. Aqui os principais impactos foram no fluxo de caixa operacional, onde tivemos maior geração de caixa na Raízen e na Comgás, em função do melhor resultado normalizado, além da recuperação do conta corrente regulatório. E esses mesmos negócios também investiram mais no período, resultando no aumento do fluxo de caixa de investimentos em linha com o planejado para o ano. A dívida bruta pro forma cresceu 4% no terceiro TRI, refletindo maior captação da Raízen com a emissão de 1 bilhão de reais em CRAs. A alavancagem pro forma, após os ajustes de conta corrente na Comgás e dos passivos de arrendamento, caiu para 1,9 vezes dívida líquida EBITDA no fim do período. Indo para o slide 10, para discutir as projeções de 2019, e aqui eu quero destacar algumas revisões que nós fizemos. Na Raízen Combustíveis Brasil, eu quero começar lembrando que temos mantido a consistência de ajustar efeitos que não necessariamente são recorrentes e que vêm contribuindo positivamente para o resultado. Por este motivo, estamos revisando a projeção de EBITDA ajustado, enquanto o EBITDA contábil estaria preservado no intervalo do guidance original. A principal razão para a revisão é a piora do ambiente de mercado enfrentado no segundo trimestre deste ano. Vale lembrar também que as projeções de resultados foram feitas considerando uma perspectiva de PIB acima de 2%, e a realidade foi bem diferente. Neste contexto, o efeito de sazonalidade e a melhora gradual do ambiente de negócios devem levar a um quarto trimestre mais forte do que vimos nos dois últimos. Na Raízen Argentina,
a revisão do EBITDA reflete exclusivamente o impacto negativo decorrente do congelamento de preços e pela piora do cenário político-econômico no país. Na Moove temos a melhor performance e a aceleração das operações internacionais, impulsionando o EBITDA do ano, resultando também no aumento aí das nossas projeções. Nós não estamos alterando as estimativas da Comgás, mas seguimos mirando o topo do guidance com eventual possibilidade de ser um pouco melhor. Como já destacamos, a projeção foi feita baseada numa atividade industrial mais forte. Temos observado alguns segmentos da indústria com atividade mais enfraquecida, bem como temperaturas médias mais quentes que podem impactar o consumo unitário residencial. Mesmo com esses ajustes, a expectativa inicial de EBITDA consolidado, pro forma para a Cosan, está mantida. Com isso, encerro aqui a minha apresentação e podemos passar agora para a sessão de perguntas e respostas, que será em inglês. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Se tiver uma pergunta, por favor, digite *1. Se sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla hashtag ou *2. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem. Nossa primeira pergunta vem de Christian Audi, Santander. Obrigado, Felipe. Eu tenho 3 perguntas. A primeira é relacionada à distribuição, negócio de distribuição no Brasil. Você poderia falar um pouco sobre a dinâmica de market share, de concorrência, especialmente para a demanda? Vocês veem uma melhoria nas dinâmicas de maneira geral ou vocês acham que está estável? A segunda questão é relacionada às operações na Argentina. Nós sabemos que há uma dinâmica difícil na macroeconomia, mas o que vocês poderiam fazer como operadores para se defenderem ou para tentarem minimizar o impacto dessas disrupções? E, por fim, com relação ao espaço de açúcar nacionalmente, vocês poderiam falar um pouco mais sobre o ambiente de preços e a perspectiva de vocês, tanto para os preços de etanol quanto de açúcar? Obrigada pelas perguntas. Primeiro, sobre a dinâmica relacionada à distribuição no Brasil. A performance da Raíza vem melhorado consistentemente, com equilíbrio entre a expansão do volume e a demanda. Principalmente no segundo TRI de 2019, a flutuação no preço de combustíveis trouxe muitos desafios. Além disso, nós tivemos esse reflexo em julho especificamente. Isso trouxe ao terceiro TRI de 2019 o impacto sobre a nossa gestão de suprimentos, mas nós vemos uma melhoria gradual nas condições do mercado, como esperado. O volume começou a crescer novamente, apesar do ambiente do mercado. Além disso, nós temos ajustado as nossas estratégias. É importante mencionar que no segundo TRI, nós tivemos outras mudanças em termos de ajustar os suprimentos com relação a essa dinâmica. Então, nós vemos melhorias graduais no ambiente no segundo TRI e também esperamos ver outros impactos no quarto TRI. O que nós vemos agora com relação ao ambiente do mercado na divisão de combustíveis. Agora, com relação ao ambiente macroeconômico e político na Argentina, como eu mencionei na apresentação, os preços estão sendo descongelados gradualmente. Os preços estão aumentando gradualmente. Também nós vemos que o mercado não está sofrendo tanto em termos de volume, então nós vemos uma expansão do volume na Argentina. Vamos ver como vai ser o novo ambiente agora.
As operações na Argentina têm tido um desempenho bom em outros diferentes cenários. E nós vamos otimizar as nossas operações de acordo com o cenário político que se apresentar. Agora, com relação aos preços de etanol e açúcar, como eu mencionei, nós tivemos um estoque maior nos mercados globais de açúcar. Talvez nós tenhamos um possível déficit esse ano, mas mesmo assim os resultados dos preços não vão refletir esse cenário. Então, nós devemos esperar que os preços se comportem de uma forma melhor. Nós vamos focar a nossa estratégia em maximar os resultados, principalmente com relação às estratégias de hedge. É por isso que nossos preços têm um comportamento melhor. Nós fizemos a proteção de cerca de 50% da safra futura. Então, a nossa estratégia está focada em maximizar os retornos de acordo com a nossa estratégia de proteção, de hedge. Agora, com relação ao etanol, aos preços do etanol, qual seria a perspectiva de vocês? Com relação aos preços do etanol, nós também conseguimos capturar os preços melhores. E a demanda de etanol está bastante alta. E a produtividade aumentou também. Nós estamos chegando ao final da safra. E é o momento em que os preços reagem de uma forma melhor. Nós aceleramos as vendas no terceiro TRI, no segundo TRI da safra. E nós temos ainda algumas vantagens para capturar relativas ao segundo TRI da safra. Então, nós veremos aqui alguns resultados melhores até o final da safra. Mais uma pergunta: qual seria a perspectiva dos senhores com relação ao congelamento de preços na Argentina? Ela vai continuar? Neste momento, nós não temos informações sobre o que acontecerá. Como eu mencionei, os preços estão sendo descongelados de forma gradual e racional. Então, nós não sabemos qual vai ser a decisão política com relação a esse ponto. Muitíssimo obrigada. A próxima pergunta é do Sr. Regis Cardoso, Credit Suisse. Olá, Felipe, bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas rápidas. A primeira é relacionada ao guidance da Raízen Combustíveis. Me parece que vocês vão precisar de um aumento para atingir o guidance no quarto TRI, aliás. Então, eu gostaria de saber se vocês acreditam que o quarto TRI vai ser bastante forte para permitir esse nível de ânimo, ou se haverá alguma outra coisa que vocês têm em mente quando criaram o guidance. E na Comgás, parece ser o contrário disso. Seria necessário um resultado bem menor do que o resultado atual. Então, se os senhores puderem comentar um pouquinho mais sobre esses dois guidances. Muito obrigada. Regis, obrigada pelas perguntas. Na Raízen Combustíveis, o quarto TRI, em geral, é o mais forte em termos de desempenho. Como nós dissemos na apresentação, nós esperamos ver uma melhoria gradual no ambiente de mercado. É o que nós esperamos para o quarto TRI. Nós ajustamos o guidance e nós aqui excluímos os efeitos não recorrentes que nós, em geral, ajustamos. Então, nós preservamos se nós considerarmos o EBITDA contábil. Então, nesse cenário, nós esperamos estar dentro dessa faixa. Agora, com relação à Comgás, como eu mencionei,
Nós estamos mirando o ponto alto do guidance e talvez exista a possibilidade de que a gente exceda esse ponto alto. Mas nós queremos ser mais conservadores aqui. Nós vemos atividades na indústria nos últimos meses e nós também vemos temperaturas mais altas que têm um impacto no consumo residencial. Então, nós estamos sendo mais conservadores aqui, mas queremos entregar, sim, mirando o ponto alto dessa faixa na Comgás. Agora, uma segunda pergunta com relação às refinarias. Nós vemos alguns distribuidores se tornando mais agressivos nos comentários sobre a integração da área de distribuição. Eu gostaria de saber quais são as suas perspectivas com relação a isso. Nós já discutimos esse ponto, Regis, nas conferências anteriores. A Raízen é o segundo maior player de distribuição no Brasil. Nós vemos oportunidades para a Raízen e nós vamos fazer o nosso processo de follow-up aqui e tomar decisões que façam sentido com relação a esses investimentos. Nós estamos sempre buscando oportunidades que vão trazer eficiência e lucratividade para as operações. Se surgirem oportunidades de comprar refinarias, nós discutiremos essas oportunidades aqui internamente. Ok, obrigada. A próxima pergunta é do senhor Pedro Soares, da BTG Pactual. Bom dia, Felipe. Bom dia, João. Eu tenho duas perguntas. A primeira é com relação ao novo guidance. O ponto médio de todas essas regiões, principalmente na Raízen Combustíveis e Argentina, nós vemos que hoje houve uma redução de cerca de 4 milhões de reais. Nós vemos também os números relacionados ao consolidado, considerando os números mais fortes da Comgás. Então, eu queria saber mais detalhes sobre Raízen Energia. Faria sentido mirar o ponto alto do guidance da Raízen Energia também? E a segunda pergunta com relação à Raízen Combustíveis. Nós vimos, mais uma vez, uma melhoria de produtividade no trimestre. Vocês já estão chegando em um nível de confiança para aumentar a conversão dos postos ou deveríamos esperar movimentos mais conservadores com relação a esse ponto? Obrigada pela pergunta. Com relação à Raízen Energia, nós estamos buscando aqui o ponto baixo do guidance, que seriam 61 mil toneladas de cana moída. Nós vemos uma produtividade ao longo do ano, da forma como mostramos, que teve um impacto. Isso vai nos levar a um número ali próximo do ponto médio ou ponto baixo do nosso guidance, de 3,4 ou 3,6 bilhões. É isso que nós esperamos para Raízen Energia para o ano. Agora, com relação à produtividade, esse ponto sempre foi um foco da Raízen. Nós estamos focados em termos uma rede melhor com relação à produtividade, eficiência e convertemos postos que têm um resultado melhor. Nós buscamos que eles façam parte da nossa rede e é isso que nós vemos buscando nos nossos movimentos mais recentes com relação às operações da Raízen Combustíveis. Nós estamos nos comprometendo a 1 bilhão de volume a mais para 2019. Então, nós vemos boas oportunidades de negócios aqui ao longo do ano.
talvez convertendo um pouco menos em termos de números de postos, mas a qualidade desses postos é mais alta. Então, é isso que nós deveremos esperar. Nós estamos agindo de uma forma bastante consistente com esses contratos da Raiz em Combustíveis. Ok, muito obrigada. A próxima pergunta é do Sr. Luiz Carvalho, UBS. Olá, Felipe. Tenho duas perguntas. A primeira é com relação às operações da Argentina. Comparando os resultados, nós vemos uma discrepância no desempenho com relação às grandes distribuidoras do país. O congelamento aconteceu mais para o fim do trimestre. Então, eu gostaria de entender se houve algum outro efeito isolado ao longo do trimestre que levou a um desempenho mais fraco, alguma coisa que nós deveríamos considerar para o futuro. E o segundo ponto é relacionado a Comgás. Olhando para os números, nós vemos que houve movimentos a favor da empresa de mais ou menos 390 milhões com relação à revisão do último ciclo. Então, eu gostaria de saber mais sobre esse reembolso para a companhia. Como é que vai ser a dinâmica, como é que vai ser o uso? Luiz, obrigada pela pergunta. Com relação à Argentina, nós vimos o maior impacto no estoque de setembro, agosto e setembro. O número de 6 milhões de dólares que nós mencionamos vai levar a um EBITDA que vai estar dentro do nosso guidance. É claro que o cenário político e econômico trouxe pressão também sobre a demanda, mas mesmo assim o volume continuou. Então, aqui nós estamos olhando mais para os efeitos relacionados ao congelamento dos preços. Com relação a Comgás, nós estamos pensando aqui no ciclo de revisão das tarifas que foi concluído em maio. Eu não tenho certeza se eu compreendi a pergunta. Poderia repetir? Olhando para os números, nós vemos um MPV positivo de mais ou menos 917 milhões de reais depois da revisão de tarifas. Então, eu queria saber se esse reembolso para a Comgás vai vir pela tarifa ou não. Como é que vai ser esse reembolso para a companhia? Ficou claro? Sim, agora ficou claro. Obrigada. Com relação a esse processo de revisão de tarifas, houve uma consulta pública em novembro de 2018. E essa consulta pública, a Comgás continuou o processo, mas nós não podemos discutir nada, nenhuma dinâmica com relação a esse assunto no momento. Ok, obrigada. A próxima pergunta é do senhor Gabriel Francisco, XP Investimentos. Por favor, pode passar para a próxima pergunta. Obrigada. A próxima pergunta é do senhor Vicente Salanga, Bradesco BBI. Obrigada, Felipe. Eu tenho uma pergunta seguindo a do Luiz Carvalho. Talvez vocês tenham vendido menos na Argentina para os clientes de atacado, porque vocês mencionaram perdas no estoque, mas a IPS não teve perdas de estoque tão grandes. E os resultados, na verdade, foram bastante sólidos. Talvez seria algo relacionado ao preço de atacado na Argentina. Talvez por isso vocês tenham tido perdas maiores em comparação à IPF. Além disso, com relação à Argentina,
vai haver um movimento com relação aos preços amanhã. Vocês esperam que a empresa comece ou as empresas comecem a aumentar os preços gradualmente? Porque os preços vão aumentar cerca de 17%. Então, eu gostaria de saber se haverá espaço para isso. Vicente, com relação à sua pergunta sobre a Argentina, nós precisamos pensar aqui, separando a operação de downstream. Nós reconhecemos esse impacto de perdas no estoque. Nós reconhecemos esses valores no produto final, mas nós precisamos olhar mais de perto ao que aconteceu de fato, o que levou a essa perda. Com relação ao aumento dos preços, nós estamos vendo um aumento bastante racional, bastante gradual. Tudo depende da condição do mercado, o comportamento do mercado. Nós vamos nos concentrar na nossa estratégia de precificação e de suprimentos, e isso tudo vai depender das condições do mercado. Então, não podemos oferecer mais informações agora sobre quando poderemos diminuir esse desconto. Lembrando, para fazer uma pergunta, pressione *1. Mais uma vez, para efetuarem uma pergunta, digitem *1. A próxima pergunta é do senhor Gustavo Alevato. Olá, Felipe. Obrigada pela pergunta. Eu tenho uma pergunta sobre a distribuição no Brasil. Vocês poderiam quantificar as perdas de estoque que vocês mencionaram no release? E a segunda pergunta é sobre as operações na Argentina. Se vocês pudessem nos dizer como foi a margem em outubro e se a margem da companhia foi positiva nessas operações, eu agradeceria bastante. Obrigada pela pergunta. Nós divulgamos os impactos recorrentes nos nossos releases. E o impacto maior veio da flutuação dos preços mesmo. E foi mais concentrado no mês de julho. É isso que eu posso oferecer de informação pelo momento. E, mais uma vez, nós vemos uma melhora gradual no ambiente do mercado. E nós vemos uma melhora no quarto tri. É o que acontece em geral. Então, nós esperamos uma melhoria no ambiente do mercado e aí, consequentemente, nos resultados também. É isso que eu posso compartilhar com você no momento sobre Raízen Combustíveis. E com relação à Argentina? Seria difícil oferecer informações agora sobre o 4T. Nós ajustamos o nosso guidance com relação à perda de 50 milhões de dólares, mas, mais uma vez, nós vamos esperar para ver como vai ser a condição do mercado, e no momento é isso de informações que nós podemos oferecer. Ok, obrigado.
A próxima pergunta é do Sr. Luiz Carvalho, UBS. Felipe, obrigado por aceitar mais uma pergunta. É a continuação da minha primeira pergunta, na verdade. Com relação ao que vocês disseram na apresentação, uma semana atrás, nós vemos essa diferença de 917 milhões. Vocês poderiam dar mais detalhes sobre como esse reembolso vai ser feito para a companhia? Quando nós poderemos esperar esse reembolso? Existe algum detalhe? Eu peço desculpas por insistir nesse ponto. Luiz, sem problemas, mas, novamente, o processo está em consulta pública agora. Então, a data de publicação está agendada para 16 de dezembro. Nós estamos participando ativamente desse processo, dessa discussão. Então, nós não podemos prever qual será a decisão, qual será o resultado, o desfecho. Então, nós estamos contribuindo, seguindo, acompanhando o processo, mas, novamente, a decisão vai vir no dia 16 de dezembro. E a decisão, a análise, né, na consulta pública, a decisão vai ser no dia 16 de dezembro, mas a decisão final vai ser em 31 de março, não é? De maio, aliás. 31 de maio do ano que vem. Então, só em 31 de maio a gente vai ter visibilidade sobre como e quando a empresa vai ser reembolsada. A gente poderia esperar alguma coisa, alguma informação antes dessa data. Infelizmente, nós não sabemos, mas provavelmente nós vamos precisar seguir esse cronograma e a data é, sim, 31 de maio. Ok, obrigado. Mais uma vez, para fazer uma pergunta, digitem *1. Obrigado. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao Sr. Felipe Casale para as considerações finais. Sr. Felipe, pode prosseguir. Obrigado a todos por participarem da teleconferência. Só um lembrete rápido. Nós teremos o Dia dos Investidores da COSAN. Em março do ano que vem, nós vamos publicar a data em breve. Espero vê-los todos lá. Obrigada. Obrigada. A teleconferência de resultados da COSAN está encerrada.